Então vamos lá. Com muito prazer a gente recebe hoje aqui o nosso amigo André Mafra e o Alessandro, seu fiel escudeiro, né? Sempre. É o time Mafra, né? É o time Mafra. Aí, Tim Mafra. É, time Mafra na Leal. Aí, que honra, né, cara? Ter uns amigos, uns parceiros tão agradáveis. Direto de Minas. Os mineiros sempre são um povo bom, né, cara? Mas esses são fora da curva, né? Faltam uns pão de queijo para receber os caras. É verdade. Mas é porque daí nós não conseguiríamos fazer uma coisa deles. A gente não trouxe. Mineiro que vem. Mas, André, Ale, muito prazer, muito obrigado de vocês mais uma vez visitarem a nossa casa. A gente recebe vocês sempre com muita alegria, com muito prazer. Todo bate-papo que a gente tem é sempre muito enriquecedor. Então, é uma satisfação mesmo. Eu digo que saio com a cabeça fritando quando eu estou com vocês, cara, porque surge tantos insights, tantas ideias, né? Tanta energia boa. Eu acho que isso é o melhor de tudo. Conversamos agora há pouco ali na chácara, na obra, né, André? Sobre o ambiente bom, o clima bom. E eu me sinto assim quando eu estou com você, cara. Obrigado pela sua amizade, obrigado pela consideração de sempre que está passando aqui pela região vir fazer uma visita, né? Seja bem-vindo e fala um pouquinho aí, cara. Obrigado, meus Fernandos, né? Que é o Fê1, Fê2, né? Fê1, Fê2. E do mesmo jeito que a gente está sempre junto, a Lê está aí com a gente, né? Novos projetos, trazendo para cá, vindo, né, numa visita no interior de São Paulo. Trazer a Léo sempre está com a gente, né? Primeiro ver a nossa amizade mesmo, né, Fernando? Antes de qualquer coisa, a gente se conheceu por negócios, mas, né, muita sinergia, e todo ano a gente faz Barretos junto. A Alemanha já é a segunda vez que a gente vai agora junto também. Então, tem que pedir música daqui a pouco, né? Desse jeito. E tudo vai gerando oportunidade de negócio, troca de ideias também. A gente traz um pouco da visão do campo, do profissional do campo ali, que é o cliente do cliente de vocês. Né? Traz a fábrica, que é o fornecedor, e gira esse ecossistema. Acho que isso é o mais bacana da gente fazer. Né? E, lógico, né, eu sempre falo, né, o interior de São Paulo ele só não ganha o meu coração para o interior de Minas, que é onde eu vim. Né? Mas ele está ali ocupando o segundo lugar, muito bem ocupado, porque isso aqui para mim é uma paz. Eu começo e eu venho de carro sempre, né? Você sabe que eu faço questão de vir de carro, venho cortando estrada, mesmo que é 8 horas de estrada até aqui, eu venho, faço questão, trago. Nas nossas melhores reuniões também, né, Ale? As melhores reuniões são sempre aqui. O lugar, a recepção aqui é sempre muito gostosa. Só não é melhor que a do mineiro, né? Ah, tá chegando perto. Nós fizemos questão de deixar uma tomada pronta ali, porque eu sabia que você vinha. A última vez eu peguei a extensão, agora eles botaram até um carro elétrico. Agora tem um carregadorzinho. Inclusive eu vou enrolar um pouco mais aqui para ver se carrega mais. Não carrega, porque a gente deixa carregando aí. Gastar a sua energia. André, fala um pouco pra gente da sua nova fase aí. A nova fase de vocês como equipe, o que é o Team Mafra? O que você já pode falar aí, dar de spoiler, que eu sei que tem coisa nova vindo aí, né? Pois é, cara, a gente tá vindo com uma nova divisão, né? Tem um grupo, né? Uma nova divisão que é André Mafra, o engenheiro mais eletricista do Brasil, inclusive tem uma história legal. Mas como que surgiu isso? O que é isso, cara? Isso você está postando em todos os vídeos? Eu tô curioso para saber. É aquele negócio, né? Primeiro com o Ale, né? Vamos falar assim, o Ale foi o primeiro seguidor que me reconheceu na rua. Foi a primeira pessoa que eu não conhecia que chegou e falou, pô... Primeira tietal, André. Foi o primeiro tiete. Isso há 10 anos atrás, né? 10 anos atrás. E o mais engraçado, nós estávamos pegando uma obra concorrente. E a gente era concorrente numa obra. Aí, ó. Concorrendo numa obra, Ele cara. chegou, entrou assim, eu falei, não te conheço. Você não é daquele canal? Eu falei, sou. Cara, acompanho, o seu serviço é muito legal. Tal, não sei o quê. Depois que... Aí troquei, eu falei o telefone dele. Eu falei, vou pedir o telefone, né? O cara, eu achei que era parceiro de negócio, trocamos o telefone. E aí a gente veio conversando, depois ele entrou comigo no time, já temos 6 anos. Né? 7 anos. 6 anos. 6 anos trabalhando, né, junto aí. E o time Mafra, né, que a página do engenheiro André Mafra, que a gente está trabalhando, e junto com a nova empresa nossa, que é uma cooperativa de eletricistas também, a Coopertec, ela vem tudo num pacote de soluções para o mercado de eletricista. Agora, o engenheiro mais eletricista do Brasil, ele nasceu de uma situação tipo essa do Ale. Estava almoçando, né, num restaurante lá em Belo Horizonte, e aí eu vi que tinha uns caras vestidos de obras, eletricista é fácil de identificar rapidinho, né? Lá de fora, eu olhava e tal, falei, pô, os caras devem me conhecer, tá tudo certo. Na hora que eu saí,
O cara, ô André, tudo bem? A gente é muito fã aqui e tal, você podia tirar uma foto? Eu falei, claro, né? Aí chegou perto, o cara, não, obrigado aí, você dá atenção, porque não é todo dia que a gente encontra o engenheiro mais eletricista do Brasil, não. Ah, então veio do popular. Não, foi uma saída de um restaurante, cara. Aí eu parei, olhei pra ele. E eu tava num dia assim, sabe aquele dia que você não tá assim, pô, você não tá na sua energia toda, tava um dia bem pesado ali pela manhã, e fui almoçar e tal. E o cara, eu falei, como é que é seu nome? Ele, Flávio. Eu falei, Flávio, pô, você deu meu slogan, cara. Tava precisando de um slogan meu. Aí, na hora você já sacou aí, o peso da frase? Agradeceu, eu falei, vou te adicionar no Instagram aqui e tal. Obrigado, cara, obrigado. Você acha que, né, a foto às vezes seria uma coisa legal para você, mas você me deu pelo menos triplo, você me retribuiu pelo menos triplo, né? E saí dali, e aí eu entrei dentro da caminhonete, eu tirei meu Instagram e mudei a bio ali, falei, vou registrar para não esquecer. E aí eu falei, parei para pensar nos meus 20 anos de carreira, que eu estou completando inclusive agora dia 15, né? O dia que a gente chegar da Alemanha, eu vou estar fazendo 20 anos de carreira. Foi 15 de março de 2006, quando eu assinei minha carteira, né, como ajudante de serviços gerais. Aí eu parei para pensar, gente, a minha vida inteira, eu fui ajudante de eletricista, fui eletricista, né, formei como eletricista, e isso me possibilitou fazer engenharia, me formei como engenheiro, construí os últimos 10 anos aí quase meio bilhão de visualizações, né, nas redes sociais, com os canais que a gente teve, e sempre como engenheiro, mas pensando em quem? No eletricista. Aí eu parei para pensar, falei, será que eu sou, né, digno mesmo de me auto-intitular, apesar de eu ter sido batizado, né? Eu falei, será que eu sou digno mesmo dessa marca do engenheiro mais eletricista do Brasil? E parei para pensar, eu não conheço outro engenheiro que pensa tanto no eletricista, que trabalha tanto em prol do eletricista, que se sente mais eletricista do que até engenheiro, que a verdade é essa. Eu me sinto, apesar de eu ser formado como engenharia, eu sou muito mais eletricista que engenheiro. E é engenheiro eletricista, engenheiro né? eletricista. Não é engenheiro elétrico. Não, engenheiro eletricista. E aí eu falei, cara, é isso. Tô rebatizado, literalmente. Então, essa é a sua definição. Exatamente. O engenheiro mais eletricista do Brasil. André Mafra, o engenheiro mais eletricista do Brasil. Tem uma curiosidade aí. Numa conversa que nós estávamos fazendo aqui na Leal também, com o Jamil Albuquerque, você deve conhecer ele é o presidente do Mastermind no Brasil, e nós fazemos um bate-papo, né? Ele falou assim, qual que é a sua definição como empresa, né? E estava escrito assim, no final de um vídeo nosso, comercial leal. Essa é a nossa definição. Eu falei, essa é a nossa definição, né? E foi exatamente uma situação muito parecida com a sua, né? Daí o Jamil falou, cara, mas tá pronto aí, vocês estão procurando definição, não né? Bateu o olho, você sabe o que é. É aquela ali, né? Porque tem que ter um sentimento nisso. Você acabou de falar e eu relembrei. Sentimento. Eu relembrei como foi a nossa definição. Eu tive exatamente esse sentimento. Eu posso me intitular como comercial leal, que essa é a nossa definição? Sim. Então, estava muito claro para nós que essa era a nossa definição mesmo. Assim como para você, né, você falou, poxa, eu sou o engenheiro mais eletricista do Brasil. Olha que curiosidade. Isso foi muito bacana. Quando eu falei com o Alê, a reação deles foi a melhor possível. Porque os caras falaram, porra. Do nada. E, do assim, nada. Do nada. E é verdade. A gente convive com o André. Pô, é mesmo que a gente tá do lado dele todo dia. Como é que a gente não teve uma sacada dessa? Ué, aí passa a ser óbvio. Passa a ser óbvio, Da velho. raiva que você como que eu não vi isso, cara? Eu coloquei Passa a ser óbvio. Coloquei isso uma semana antes de ir para um evento em Goiânia, no mês passado. E aí eu coloquei e tal e fui para Goiânia. Cheguei lá no evento, tinha 200 eletricistas no evento, né, que eles organizaram lá. E eu falei, o cara falou, e vem aí André Mafra, o engenheiro mais eletricista do Brasil. Pegou já pegou. Aí os caras tudo me marcando, escrevendo, tô aqui com o engenheiro mais eletricista do Brasil. Cara, no primeiro evento, grudou. A Poliana, minha esposa, falou, nunca vi um negócio bater tão rápido. E eu falei, pô, legal, a gente estava precisando de ter essa identidade nova, né? E veio na hora certa. Para mim isso não é surpresa nenhuma, André. De quando eu te conheci, eu lembro até hoje no evento de um fornecedor que nós temos em comum, né? Um parceiro que é o pessoal da Vago, uma empresa que eu adoro. Exatamente, adoro trabalhar com eles, são pessoas muito boas, uma empresa sensacional, né? E eu tive esse sentimento assim de uma pessoa que se preocupa realmente com os eletricistas, mas além de tudo se preocupa com a cadeia. Eu sempre achei isso muito interessante em você, né?
Você teve aqui, nós nunca fizemos negócio de verdade contratual, né? Sim. Mas nós estamos sempre dividindo ideias e gerando, multiplicando talvez resultado bom para as duas empresas e bom para os nossos fornecedores e pensando na cadeia. E eu sempre admirei isso em você. A maioria das pessoas não pensam assim, né? Pensa só no seu, ou só naquela proposta imediata, né? Você tem uma coisa muito legal, você nunca perde o seu propósito de vida, seu propósito profissional. Isso é importante. Isso é admirável, cara. Eu acho uma coisa incrível, compartilho dessa ideia. Nem tudo é dinheiro, mas no fim o dinheiro acaba sendo uma consequência. Consequência, né? É o que a gente sempre fala, falo isso com a Ale. A Coopertec, que é a nova empresa nossa, ela vem com essa ideia de cooperativismo. E a ideia da Coopertec é bem rápido também, né, Ale? A gente pode compartilhar, isso me complementa aqui na sua visão também. É isso. Um eletricista e um ajudante executam uma obra em 10 dias. 2 eletricistas e 2 ajudantes era para executar, um ajudante em cada, 4 pessoas, era para executar em 5. Se eles estiverem com um processo bem determinado, eles executam em 3. E isso eu testo na prática, aplico na prática. O que ganha com isso? Se eu fechar uma obra por 10 mil para 10 dias, R$1.000 a diária, para um eletricista e um ajudante, vai ser 10 mil para um eletricista e 2 ajudantes. E um ajudante. Se eu fechar essa obra para o dobro de pessoas, vai ser 5 mil para cada grupo. Certo? Só que eles vão executar em 30% do tempo. Nenhum dos dois vai ficar agarrado em R$10.000, 10 dias. Aumento de eficiência. Exatamente. Eu consigo dividir mais obra. O trabalho em equipe coordenado, ele acaba sendo mais eficiente. Isso é fato. Você não tem como tocar uma empresa dessas 100 pessoas, né? E o autônomo, ele tem onde apoiar. Porque o eletricista com um ajudante, ele acaba sendo muito solitário. Ah, não, eu tenho meu ajudante. Tem, mas você não tem um outro cara no seu nível técnico, profissional, de visão, de empreendedor, para dividir problema. Entendeu? Até brinco, né? Falei, a pica voadora, ela tem que ser dividida. Então, é melhor você tomar meia. Você tem que tomar, você vai tomar. Mas você tem que dividir ela, é melhor. É uma outra forma de ganhar dinheiro, né? Não é aumentando a receita, melhorando a eficiência, reduzindo o tempo. Porque o tempo do autônomo é tudo. Para a gente é tudo, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Só que quando eu trabalho de forma organizada, processos, e reduzo o tempo de execução, sobra mais tempo para novas obras. E aí eu peguei para fazer um teste com eletricistas ganhando a média de R$5.000 por mês, sobrando ali no bolso deles mesmo, tirando de salário 5 mil por mês, trabalhando ali as suas 200 horas no mês, no mínimo. Eu peguei esses mesmos eletricistas e fiz uma operação de 200 horas com eles, em 3 meses, por eles não deixarem de atender os clientes deles, só que em vez de tirar 5 mil por 200 horas trabalhadas, cada um ali em média, cada um tirou 25. E aí, porque vendeu mais caro? Também. Mas a gente vendeu mais caro por causa do fator de urgência de obra, cliente contratando em cima da hora para liberar, a obra parada. Então, não tem que executar isso agora, valor tem fator de urgência. E a gente conseguiu aumentar em 5 vezes o valor do eletricista. Simplesmente com uma organização melhor e com 200 horas trabalhadas. Logicamente não foi só em um mês, mas se eu precisar de escalar isso para um mês, eu consigo. E a gente tem uma receita que quando eu falo com outros profissionais, com outras pessoas, a gente tem uma receita que o cara fica assim, cara, isso aí tem... A maioria que não consegue entender de primeira, né, a lei, ele fica, mas tem angu nesse caroço aí. Tem uma pegadinha aí. Mas o cara olha, fala, mas eu acredito na ideia. E o melhor, né, quando a gente falando da ideia, os caras também falam assim, vocês estão testando. Vocês têm autoridade no assunto, né? Vocês já têm um respeito aí. É muito embrionário ainda o projeto, né? Roda em Belo Horizonte, começou a rodar agora em Goiás para fazer uns testes, mas é o que a gente mais acredita daqui para frente. Fernandão, e aí tem uma sacada, né? Uma ideia, né? Mas por que nós estamos conversando sobre isso aqui, né? Se nós somos um distribuidor de material de construção, atua no estado de São Paulo, esses malucos aí só atuam lá em Belo Horizonte, só estão levando esse negócio. Na verdade é porque as mentes é tudo maluco, os loucos se atraem, então dá nisso, né? Troca ideia. A gente troca ideia quando a gente menos vê, tá saindo. Tá saindo um projeto. Tá indo um projetinho interessante aí. E tem um projeto legal vindo aí. Inclusive ver o quanto que você pode já dar de spoiler, né? Uma expedição misturada com o projeto da Leal também, que envolve o distribuidor, que está diretamente ligado com o seu público. O distribuidor não, o lojista, né? A gente, quanto distribuidor com lojista.
O que a gente pode falar sobre isso, hein? Então, a gente veio com olha lá, faz o Rufus também. Suspense. A gente veio com o projeto Expedição Eletricistas do Brasil, né? Apresentando para vocês. A Lê está encabeçando essa parte também, né? Para a gente trazer. E, como o Fernando falou, eu sempre me preocupei com o ecossistema. Então, eu já tive a oportunidade, por exemplo, de vender conector vago direto pelo meu canal. Imagina quanto que eu conseguiria vender direto para os eletricistas, tendo milhões de seguidores, né? Só que, o que eu vou levar de benefício para o eletricista nesse caso? Né? Um preço melhor? É uma entrega mais rápida? Eu não consegui achar um ponto nisso que eu iria levar de benefício para o eletricista. Só que quem é que vai fazer, por exemplo, que o eletricista tenha, o conector ou qualquer outro produto na palma da mão e não tenha que se desembolsar e ficar montando estoque e tirando o pouco que às vezes sobra ali para poder montar estoque, se responsabilizar por produto, enfim, o distribuidor, o lojista. Então eu nunca quis entrar na área de ninguém, porque senão é só dinheiro. Se eu não vejo uma forma de, eu vou atravessar toda essa cadeia para atender direto o profissional e automaticamente eu ganho mais dinheiro com isso. Tá, mas eu consigo ganhar muito mais dinheiro, que é a consequência, sempre pensando nisso, fazendo o ecossistema girar e dividindo as responsabilidades de logística, né, de distribuição. Porque não faz sentido você fazer uma operação direto e o cara ter que comprar, fazer pedido mínimo, comprar, estocar, sendo que ele pode ir ali na loja e comprar só o necessário que ele precisa. E muitas vezes, né, a maioria das vezes quem vai pagar é o cliente, não é o eletricista. Então a gente tem que manter o ecossistema funcionando para ter disponibilidade de produto para todo mundo atender e todo mundo ganhar com isso. Porque é importante você dividir para multiplicar, senão o negócio não funciona. E é o que eu ponho na cabeça de muitos profissionais. Né? Antigamente eu via eletricista rodando 10 lojas para fazer orçamento. Eu era de lojista, então eu sei disso. O cara já vinha com 4, 5 orçamentos na minha loja, falando assim, preço eu não vou ter. Eu já olhava, eu não vou preço. Aí eu fazia o orçamento ao cara, então beleza, então, não ficou com o mesmo preço não. Eu falei, ok. Se eu falar com você que eu carrego a caminhonete ali agora com o material, os tubos, as coisas aqui, e você vai de carona, joga essa bicicleta na traseira dessa caminhonete, eu levo você para a obra agora, você compra comigo? Vai, muda tudo. Atendimento. Então, na época da loja eu já aprendi isso. O tubo, né, da marca X, lá na loja era 70, na outra era 65. O meu melhor preço é 70, eu não consigo suprir, porque o outro era outra classificação. O outro comprava até mais barato, ele tinha mais volume de compra. Então eu não brigava por preço. Agora, atendimento, qualidade, questão de ajudar numa obra, dar uma opinião numa obra, chegar com um eletricista, sentar e levar o eletricista a tomar um café. Meu pai falava assim, eu sabia que você não ia continuar no balcão. O cliente chegava aqui e pedia, vou precisar de fazer um three-way lá em casa. Você pegava um cartão, começava a desenhar o three-way para o cliente, tá, não, eu queria na verdade só um telefone do eletricista. Não, mas é fácil. Meu pai, você queria ensinar até para o cliente, que não queria nem aprender sobre isso. Então eu via que você não ia para essa linha. Agora, você, quando chegava o eletricista, você carregava até água na peneira pro cara. Porque você queria trocar ideia com ele, você queria aprender com ele, você queria ensinar um pouco para ele. É isso aqui, ó. É network. Nós temos uma coisa muito em comum como empresa também, né? Nós gostamos de criar, de fazer coisas diferentes, né? Sempre é o que move, né? O Almeida disse uma vez, eu acho que ele intitulou muito bem o que a gente faz, nós somos inquietos. A gente gosta de pessoas e empresas como vocês, né, que também está sempre procurando uma forma de girar o ecossistema. O ano passado nós tivemos algumas inovações nos nossos eventos, né, Fernando, são tão famosos, né, como os botecos, por exemplo, que nós somos pioneiros de novo em levar algumas ações para polos regionais que ficam relativamente distantes da nossa sede, né? E foi um sucesso, tanto é que nós renovamos com alguns parceiros, né? Inclusive já tem mais fornecedores, mais parceiros querendo participar. Eu acho que isso que é legal, né? A gente sair da mesmice, sair daquele círculo corporativo. Um negócio diferente, criar coisas novas, aí o trabalho passa a ser prazeroso, né? Então... E eleva o segmento também, né? A valorização, a gente costuma dizer isso, né? É nossa obrigação melhorar o segmento que a gente atua. Eu acredito muito nisso, né? E a grana é uma consequência, claro. É objetivo, sim, né? Mas não pode ser o principal objetivo. Isso tem que ser foco não tem que estar ali. Não tem que estar ali, né? Tem que ser
na O movimentação. foco tem que estar em manter a operação. A minha margem está ali para manter a operação, para distribuir, para todo mundo ganhar dinheiro e atingir seus objetivos pessoais. Esse é o... Cara, eu não vejo outra forma. Eu não vejo outra forma. Você ganhar dinheiro, dividir com quem está fazendo acontecer mesmo, você reinjetar, você reinvestir no seu negócio, isso é ter sucesso. Agora, não, tem uma outra empresa, o meu concorrente, que ele fatura mais e atinge, mas ele está trabalhando no ambiente. Então, por que às vezes sai colaborador do outro concorrente para vir trabalhar contigo aqui? Por causa disso aqui. Ah, porque ele gosta do roxo? Não, é porque ele vem para o ambiente. Então, isso é uma coisa que você tem que fazer todo dia e é isso que motiva. Você buscar essas coisas. Vocês fazem diferente, vocês fazem rodadas, vocês fazem boteco, vocês fazem um monte de evento, até o Barretos mesmo, pô. E o Barretos nasceu, depois eu quero que você quiser, conta a história do Barretos, que eu quero que saia da sua boca para eu ter esse corte. Eu quero ter esse corte, como nasceu essa ideia do Barretos. Inclusive, acho que o Barretos virou até como é que fala, um pacote de marketing para o Fernando aqui. Produto. Virou um produto de marketing leal que, inclusive, nem fica disponível. Isso aí é prêmio do prêmio do prêmio do prêmio. Porque o pessoal me liga, como é que faz para entrar na Barretos? Eu falei, então, meu amigo, eu vou te passar o contato, Fernando. Não, essas coisas não são comigo. Eu sou só um mero convidado. Mas, cara, é isso, né? Você ter esse ecossistema e as coisas funcionando e você trabalhar em prol disso. A Lei sabe muito bem, a gente estava, né, com essa necessidade de novos desafios. Né? Novos desafios, a gente vem trabalhando bastante tempo em áreas tranquilos, a gente sem perspectivas, digamos assim. Aí aconteceu do mar ficar revoltoso e a gente voltar para o nosso reset de fábrica e falar assim, bom, agora nós vamos fazer o que a gente estava precisando, a gente precisava dessa chacoalhada. Pane no sistema, alguém Pane no sistema, reconfigurou. E é uma coisa interessante. É o mal necessário. Acho que a pessoa tem que ter isso. Isso serve para... Acho que serve. É uma experiência pessoal nossa, né? A gente chegou num nível que a gente já era considerado o maior do segmento, em número de seguidores, em faturamento, em tudo. E talvez o concorrente mais próximo não tinha nem metade do tamanho e nem um terço do faturamento, de equipe, nem nada. Mas ficou numa posição muito solitária. Isso é uma coisa que acontece, e aconteceu. E o que nós vamos reinventar aqui agora? Para continuar, né? Aí chega no momento que, quando você tem concorrência, quando você tem pessoas qualificadas, empresas qualificadas ali na briga, você tem motivo para se reinventar. Se coçar, né? Beleza, tudo que a gente fazia, vinha outro e copiava. A gente também já se espelhou em várias coisas, não é nem copiar, é se espelhar. Eu acho que esses dias mesmo um cara, estou fazendo anúncio aqui com a foto do seu inversor aqui, né, do seu solar. Aí eu falei, que legal, velho. Para mim é a montagem mais bonita que eu já vi desse sistema na internet. Então eu fico feliz de alguém pegar e usar para vender. Estou gerando vitrine. Por mais, exatamente. Eu fico feliz, porque eu falo, isso aí a gente fez diferenciado, isso aqui. Uhum. Eu simplesmente não quis usar curva no sistema, que todo mundo usa curva. Eu usei caixa. E ficou mais lindo do que tudo. Ficou um blocado, ficou uma coisa linda. Tanto que eu paro, assim, eu olho e minha mulher fica puta que eu fiz dentro de casa. Eu falei, não, isso aqui... Cara, isso aqui era para ser uma dispensa. Eu falei, virou área técnica. Não quero saber. É lindo, é bonito. Eu sou engenheiro eletricista, né? E o mais eletricista do Brasil. Então não adianta. Fiz um cantinho lá, ela perdeu o espaço para mim. Ganhei outra coisa, mas aquele espaço... Aí conseguiu ganhar da mulher na casa, velho. Isso é louco. Quando ela viu, esse é bom, não. Esse é bravo. Quando ela viu, tava furada a parede já. Aí não já foi. Já furou a parede, deixa aqui. Mas escutei, lógico, escutei. Mas vocês conhecendo ela, vocês sabem como é que é. Eu achei a porreta. Mas é isso. Agora o de Barretos eu quero ouvir, né, irmão? Como é que foi que começou esse Barretos? Eu quero que você conta pra galera. O Fernando não vai lembrar, não. Pois é uma história bem legal, cara. Foi nessa viagem que nós fizemos para a Alemanha. E na volta, cara, os dois inquietos ali no avião, não conseguia ficar sentado lá, né? Nós tomava café dentro do fundo do avião. Daí fizemos uma amizade com as aeromoças lá, que a galera com aquele inglês super fluente. Nice to meet you. E daí vamos tomar café, bater papo, fizemos uma amizade com o pessoal do avião ali, conversando sobre a vida, tal, sobre histórias de vida. E nós tivemos 13 horas para isso. Pois é, cara, em pé, de meia, né? Ficava andando de meia ali no avião, naquele centrinho, espacinho ali, que foi muito produtivo, né? Muito gostoso.
Daí eu falo, né, pessoas boas conectam com pessoas boas, né? E o André comentou que adorava o interior do estado, e a esposa dele, a Poliana, né, que você conheceu também, diga-se de passagem, um beijo para a Poliana, super simpática, né, uma pessoa que eu adoro. E aí ele falou assim, a Poliana tem sonho de conhecer Barretos, cara. Eu falei, você está brincando, fica pertinho de casa lá, 170, 180 quilômetros, já eu conheço Barretos, já morei em Barretos e tal. Eu falei, vamos com a gente, né, vamos combinar, nós vamos juntos. Daí ele falou, olha, é um compromisso que você está assumindo, não faz esse convite não. Eu falei, ó, então vamos fazer o seguinte, o compromisso já está assumido, só que em Barretos é difícil conseguir hotel, então é sempre muito lotado. Então vocês vão ficar em casa, vocês ficam em casa, de lá nós vamos para Barretos, né? E depois a gente vê o que organiza. É isso aí? É isso aí, tá bom. Aí passou um tempo, daí eu falei, e aí, vamos para Barretos, tá? Tudo certo? Olha, eu já tô com as coisas preparadas já, né? O cara tá levando a sério. Daí vim, falei pro Fernando, falei, cara, o negócio é o seguinte, preciso ir para Barretos, vê lá o que você consegue para mim, porque o Fernando trabalhava em Barretos antes de vir para cá, numa empresa de lá. E ele fazia com a empresa alguns eventos lá na festa do peão. Puta, mas aí juntou fome daí com ele vontade falou, de mas comer. como assim, cara? Eu falei, explica melhor. Mafra, tal, combinei com ele, eu, a Fabiana, ele falou, cara, você sabe que tem uns esqueminhas lá, uns camarotes mais interessantes e tal. Eu falei, mas como que funciona isso daí, né? Eu não tinha conhecimento. Ele falou, posso dar uma vasculhada nisso? Eu falei, então vasculhe esse negócio aí. Eu falei, cara, pode ser interessante, né? Porque a gente pode levar mais gente junto e tal. E aí começou. E daí saiu esse produto, que é premium do premium do premium mesmo, que é realmente escolhido a dedos, assim, são clientes super especiais, e foi o segundo ano consecutivo, que nós fizemos esse evento, mas foi sensacional, né? Tanto é que nós temos uma fila de clientes aí interessados, de fornecedores. Administrar expectativas. Os melhores projetos nascem do nada, literalmente, né? De uma brincadeira, você pode estruturar um negócio desse que não sai tão legal. Você não vê? Seu próprio slogan, cara. Não tem brainstorming para chegar nisso. E Barretos, engraçado, porque a gente vem, eu falei com o Poliana, mas como assim? Nós vamos? Eu falei, olha, você não tinha vontade de ir, não é um sonho mesmo, então você vai conhecer a festa. Só que aí aí eles não sabem brincar. Porque o que era o combinado? Não, aí nós vamos, passa aí, faz um churrasco na sua casa, pega um carro, vai, né? De casal, nós 4. De repente, não, ó, seguinte, compramos um camarote, tem 12 clientes aqui com as esposas, tem 2 vans, e eu falei, ai, que porra é essa, velho? Os caras não sabem brincar, não. Eu falei, então pelo menos eu vou levar a viola. Ah, menina, a viola vai de Araraquara até Barretos, tinindo. Nós para no posto, tira foto. Meu filho, o pau quebra daqui lá. 2 horas. Eu chego lá rouco já. Cooler lotado. Nossa, fica lá vazio. Nossa senhora. Tudo largado. Aqui é uma largada. E assim, a van vai daqui lá, meu irmão, que doideira. E aí a gente sai daqui, tipo 4 horas, 5 horas da tarde, chega lá bem na boquinha da noite. E aí os shows começam 8 e pouca, né, 9 horas. Pega um pouquinho de rodeio, né? Pega um pouquinho de rodeio, que é bom pra caramba, né? A gente fica em cima dos bretes assim e tal. Nossa, mas que experiência. É incrível, né? E aí eu falo com o Poliano, né? Ano passado eu pude trazer as crianças, elas não foram para Barretos, né? Mas ficaram aqui em Araraquara, aí aproveitou também. Luiz Miguel ganhou 2 raladas de brinde lá, andando de patinete elétrico com os meninos do Fernando, voltou para casa com um monte de história. Eu falei, meu filho, é isso aí, um joelho ralado dói menos que o coração partido. Você até música disso. Mas foi bom, cara. E a gente sempre se conecta cada vez mais. Né? Fomos depois passear com a família, né, no domingo, aproveitando o dia. Então, cara, é sempre muito bom. Né? E esse ano os caras estão fazendo aí, né, spoiler, fazendo já programação. Tem expedição, tem programa de fidelidade saindo. Né? Vamos unir mais coisas aí para ter mais projetos. A expedição daqui a pouco vai chegar mais informações sobre ela. Vai chegar na Leal e vai chegar para os clientes da Leal e também. Você vê, não era a proposta, né, do nosso encontro inicialmente. A gente passar por aqui, vamos lá na chácara ver a questão do... A gente está com um projetinho aqui, né, a gente está... Vamos ver, o Fernando, aquele negócio, né? O negócio é ver se vai querer contratar a equipe meia boca aqui, os eletricistas meia fase. Chamou os eletricistas meia fase, mas vem cá, porque o eletricista dele é bom. Sabe? O eletricista dele é bom. Fui lá, inclusive, deixar registrado, como é que é o nome do eletricista? Gustavo, você tá fazendo um ótimo serviço e faz merda não, que eu tô vindo conferir.
Mas tá ficando bom. Tá Aí ficando nós bom, vamos né? vir cá, quem sabe a gente consegue fazer uma iluminação do jeito que a gente tá querendo. Estamos namorando. Vamos trazer um negócio bom pra cá. E que legal, por conta disso, talvez a gente consiga conectar aí os vai nossos conseguir. projetos, né? Mais projetos junto. Sabe o que eu estava pensando aqui? Não sei se é viagem minha, né? Mas o trabalho que eles fazem é meio que de educação do eletricista, né? Sim. Educando o eletricista, ele fica melhor, mais exigente, mais competente. Logo, ele exige de quem ele compra um material de melhor qualidade. Exato. Que, por sua vez, vai exigir de quem ele compra, no caso do distribuidor, um material de melhor qualidade, mais bem distribuído, material certificado. Então, cara, casa muito, Você já tá cara. contando quase tudo, hein? Chega, parei de falar. Já tá contando quase tudo, hein? Não, mas é legal assim, como... Mas nível, Você você se amarra, está né? falando é o que a gente chama de nível de consciência, né? A gente estuda muito isso no marketing também, é aumentar o nível de consciência para você gerar venda, gerar valor. Desde o início, quando eu entendi isso, eu falei, cara, o único jeito de eu transformar a carreira do profissional autônomo, do eletricista, do técnico, de quem for, é capacitando ele. Então, como que eu vou capacitar? Eu vou testar o que eu já faço, cada vez mais, e vou ensinar o que dá certo para mim. Eu não escondo segredo de nada, a gente não esconde, a gente se dedica ao extremo para isso. O Alessandro, coitado, ele sofre, porque tem hora que eu viro assim, outro dia mesmo, velho, essa aqui foi demais. Falei, ó, a gente não tem uma máquina que a gente sempre teve para derreter cabo e tudo mais, a gente perdeu ela. Aí eu falei, Ale, temos que fazer um vídeo fazendo esse teste. Deixa comigo. Eles são para dentro do estúdio, ele tinha que simular passar corrente num cabo lá, sem ter a máquina para isso. A gente criou uma máquina para isso. E vai e volta no meio daquelas quinquilharias, de repente eu escutei lá no fundo. Aí eu falei com a minha esposa, eu falei, ó, o Alessandro descobriu. Pela risada eu sabia, eu cheguei lá, abri a ele, você não vai acreditar, eu acabei de fazer um teste usando uma máquina de solda. Cara, ele pegou uma máquina de solda e conseguiu fazer um teste, que a gente tinha construído uma máquina uns anos atrás para fazer isso, uma máquina complexa. Ele conseguiu fazer o teste, regulou, arrumou um jeito doido lá, regulou e deu para fazer o vídeo, o impacto. E no vídeo a pergunta principal, como que vocês conseguiram fazer isso? Conseguiu fazer Aí isso. a gente não revelou o segredo, tô revelando agora. Tá revelando agora. Mas isso é uma coisa que motiva, isso faz com que a gente aumenta, porque a gente não quer ser só técnico, a gente quer ser didático. E aumentando o nível de consciência, a gente faz com que o mercado amadureça. O mercado, há uma cobrança maior, mais técnica, há uma responsabilidade maior. Fora do Brasil é assim, você não pode, um eletricista, se não for um eletricista certificado, ele não pode chegar na sua casa e meter a mão numa elétrica. Ele tem que ser um profissional certificado, do mesmo jeito que um médico hoje não pode operar, não pode te atender. Inclusive então, o risco também, é lógico que guardado as devidas proporções, mas uma casa com uma fiação errada incêndio. É um risco tão grande quanto... Pode pegar fogo, né? E o mais bacana do nível de mata também. fogo, mata também. Matar uma pessoa que encostar num lugar que estiver dando uma fuga de corrente. E isso é porque não se registra tanto, mas houve anos que a choque elétrico matou mais gente no Brasil do que a própria dengue. Caramba. E isso é sério. Aí você fala assim, porra, a dengue morreu 500 pessoas no ano. Choque elétrico foi 700. Isso é muito sério. Uma coisa interessante, né, que a evolução dos materiais, ou talvez da mão de obra, nem sempre acompanha a mão de obra dos materiais, né? Sai o DR, saiu o DPS, saiu tantos outros equipamentos, e será que os profissionais sabem a importância, sabem como manusear, sabem como instalar? E aí na cadeia toda, né, será que o lojista sabe a importância de ter isso lá? E do fabricante consciente que faz o produto adequado, né? Então essa cadeia que nós estamos, esse ecossistema que nós estamos pensando aqui, é sobre isso, né? Não adianta ter o produto adequado, mas a mão de obra não sabe instalar. O distribuidor não tem esse material, o lojista não tem essa consciência, põe qualquer um lá só por ter, só para preencher o quadrinho lá com DR, talvez, né? Ou só para botar um macho terra, um DPS lá para a companhia aprovar. Então a cadeia toda, o ecossistema todo tem que estar comprometido, né? É sobre isso que a gente fala que é nossa obrigação melhorar o mercado, né, que a gente atua. E vocês fazem isso com maestria, fazem isso muito bem, né? Por isso que a gente admira bastante vocês e cada vez tem se envolvido mais, porque para nós faz todo sentido isso. Pois é, né, Ale? O Ale na parte de projeto, pode até falar mais, que você já tem quantos anos de análise de projeto? Mais de 10 já, né? 12, 13 anos de projeto. Já vem dessa primeira fase, né? Já vem da primeira fase já. Então, quando ele projeta e manda para um profissional executar, no projeto dele já está dentro das normas.
Né? Você já coloca todo o dispositivo, Não, já explica o motivo também, né? Não, todo o procedimento, por que tem que ter o DR, por que tem que ter o DPS, a curva dos disjuntores, curva de disjuntor geral, curva de disjuntor dos circuitos finais, o nível de curto-circuito de cada disjuntor, tudo isso está lá nas Tudo notas isso é técnicas pensado, e tal. né? Mas mesmo assim, apesar de estar no projeto, em nota de projeto, no memorial descritivo, você envia para o seu cliente, o cliente passa para o eletricista chega na loja, eu quero isso. Costuma ter lojista e fala assim, mas você não precisa de DPS. Você não precisa. Isso aqui é Tem balconista que faz isso aqui é só para encarecer sua obra. Precisa tirar isso aqui, precisa DPS, não precisa DR. Tem muito disso que acontece o trabalho para desqualificar o nosso trabalho. Ele altera o seu projeto. Ele altera lembro o de uma projeto e situação acaba dessa. acontecendo essa Eu situação. lembro da situação dessa que eu cheguei num lojista e aí tava o dono da loja estava no caixa, numa loja interior. Eu falei, tudo bem? Estou precisando de 2 DR e 4 DPS de 275, assim, assado. Ele falou, cara, DR eu até tenho aqui. Agora DPS, esse negócio é só para vender mais. Eu falei, você tá fazendo o que aqui? Você não precisa vender mais, não? Aí ele, Ele falou no automático. Aí o dono da loja olhou para ele assim, travado. Eu falei, não, porque você abre as portas para quê? Aí ele, não é o objetivo. O DPS protege de surto, né? Vai evitar de queimar uma TV, uma geladeira e tal. Tecnicamente é isso. Mas você, como vendedor, o que você tem que fazer quando você abre as portas? É verdade, né? Mesmo se fosse só pelo dinheiro... Se fosse só pelo dinheiro, mesmo assim é benefício para você, mas não é. Aí ele ficou assim, falou, cara, nunca parei para pensar assim. Falei, pois é, então vender dispositivos é bom, desde que seja dispositivo certo, dimensionado corretamente. E uma coisa que a gente vê, quando eu comecei a fazer trabalho na internet, fazer vídeo para internet, e botava DR, DPS, usava vago, os eletricistas vinham, Nutella, né, IAG, me xingava tudo é nome, eletricista, não sei o quê, apartamento, e ficava me zoando, xingando, isso não precisa, brigando. Foram passando 1, 2, 3, 4, 5 anos batendo nessa tecla. Um dia eu filmei um quadro sem DR, sem DPS, que não precisava, porque era um quadro secundário, né? No primeiro quadro já tinha proteção, no segundo não precisava, dentro de um shopping. Não tinha área molhada nem nada. Aí os caras, cadê o DR? Cadê o DPS? E começou a bater em mim. Eu falei, mas quando é que isso mudou? E o dia que eu não usei vago? O dia que eu fiz uma emenda e tal, o cara, brigou com a vago? Cara, eu falei, não tinha o conector. Era só porque faltou e eu sei emendar ainda, né? Eu emendei com dificuldade, porque eu já tinha até esquecido como é que era uma emenda normal. Mas eu fiquei assim, cara, os caras brigam comigo hoje por eu não usar. Então, o que é isso? Mudança de consciência, aumenta o nível de consciência. Vai subindo o nível de consciência. E eu vou te falar, até as ferramentas, cara. A gente começou com uma movimentação com as caixas da DeWalt, uns anos atrás, as caixas bonitas, especialmente da DeWalt, mas tem várias marcas. E os eletricistas até então, cara, eu via muitos carregando na mochilinha, numa sacola, que nem o Marquito lá que eu te falei, meu eletricista, que eu falei, esse eu nunca vou ser. Quando eu era pequeno, eu vi um eletricista, eu falei, eu não vou andar de bicicleta pro resto da vida. Ele andava com uns alicates, uma chave de fenda pendurada. No bolso. Uma vez ele caiu com a bicicleta, a chave de fenda enfiou na bunda dele, machucou ele aí, deu para ajudar a socorrer. Aí eu falei assim, cara, esse tipo de eletricista, não vou querer procurar um eletricista mais, né, mais bem sucedido. E foi dito e feito, cara. Os caras começaram a comprar caixa. Não foi só a influência nossa. Não é só Claro que não. A do André, a do Alessandro. A gente é uma peça dessa engrenagem, é um dente da engrenagem. Só que o fato de eu começar a usar, já tinha outros que já usavam antes, é fato. Começou com a gente. Eu me espelhei em alguém, na gringa, ou até mesmo aqui do Brasil, comecei a movimentar. Os caras começam a se inspirar e falam, olha o tanto que ele é organizado. Olha o tanto que é bonito. É a mesma coisa do lojista. O lojista que mantém a fachada dele sempre pintadinha, com placa nova, com produto novo, bonito. O lojista que abre a porta e tem coragem de espanar uma prateleira, ele está plantando todo dia. Você sabe que esse é um dos nossos desafios que faz total sentido, só que mais sobre produtos do que sobre serviços. Né? Nós acreditamos muito que nós, distribuidores, temos que ser um filtro das lojas. E não simplesmente o distribuidor que chega lá oferecendo o melhor preço de qualquer produto. Não é esse o nosso trabalho. Nós acreditamos que nós temos que pesquisar, saber o que o nosso fornecedor está fabricando, se é um produto que atende
a necessidade do cliente, se o revendedor vai ter margem para trabalhar esses produtos ou não. Então, a gente se preocupa com isso. Não é só sobre o que a gente vai ganhar. Exato. A gente pensa no montante, né? Claro que isso não é unanimidade no mercado. A gente sofre bastante com isso, né? Cada vez nós estamos tendo mais adeptos, né? Clientes fiéis, né? Clientes leal, como a gente chama, clientes roxo, que sabem desse nosso propósito e acreditam nisso. Poxa, vocês trabalham com fornecedor de qualidade, com produto de qualidade, nem sempre é o melhor preço, obviamente, né? Tudo tem um custo. O fornecedor tem linha completa. Custo-benefício. É custo-benefício. Mas que leva para ele também um pacote de serviço, um pacote de oportunidades, né? Como esse que nós estamos discutindo aqui, para levar para o interior todo do estado, que gera benefício para ele, não só naquele produto mais barato, que ele nem sabe o que ele está vendendo, né? Então a dificuldade é muito parecida, mas nós passamos do primeiro estágio, né? Que é vencer essa que tem resistência. E é um nível resistência. de consciência mesmo. Você vai trabalhando, aí você tem dois lojistas são concorrentes, mas um vê o outro tendo resultado, ele vai querer correr atrás também. É o caso da sua rodada, um vem, aquilo é genial de você botar o ranking ali dos caras que mais estão comprando, que vai ganhar o prêmio, não sei o quê, porque um vê o outro e fala, não, peraí, eu não vou ficar para trás, eu também quero seguir, então isso é muito bom. Você vê que o grupo todo converge num lugar só. Outro dia eu estava passando de carro na beira da lagoa, lá em Lagoa Santa, e eu vi um grupo de cadetes da aeronáutica, que lá tem aeronáutica, né? Correndo na beira da lagoa. E os caras estavam pingando, cara. Era 1h da tarde, o sol, os caras estavam correndo, estavam derretendo. E não tinha um cadete para trás. Era um grupo, era um pelotão dos 20 caras. E nisso, eu passei andando e eu vi 2 caras sozinhos, vai morrendo atrás. Não era cadete, não era nada, os caras estavam normal, civil normal. Mas assim, muito cansado, andando, cansado também. Falei, ó, eles tinham corrido, mas aqueles ali tinham desanimado. Pode ter começado depois ou antes, não interessa. Uma coisa que eu percebi, falei, velho, em grupo você vai muito mais longe. Em grupo você vai vendo que o cara começou a desanimar, o outro puxa, O outro vai puxando. vem a vergonha de ficar para trás, você tira a motivação de onde não tem. Então vai tentar fazer alguma coisa sozinho, cara. Você pode até mais rápido sozinho, você está na frente, você correu mais, mas você não vai tão longe quanto o grupo que está correndo ali. Isso para mim foi uma analogia que eu fiz para mim mesmo, fiquei pensando, cara, que coisa legal. Eu estou indo nesse caminho de cooperativismo, de grupo, de ecossistema, de construir negócio baseado no cooperativismo, na colaboração. gerar alianças, né? Isso para mim. E, sinceramente, se isso lá na frente, né? Você não ganhou tanto dinheiro quanto o cara, caguei, eu não estou importando para isso. O importante é a gente fazer o mercado se consolidar ainda mais e ser um negócio que você vai se orgulhar lá na frente, todo mundo vai falar, não, ali, ó, fulano, beltrano, cicrano, esse grupo aqui, ó, mudou a realidade desse mercado. Desse segmento. E isso, para mim, é um dos meus principais legados aqui para frente. Uma das coisas que eu quero ser realmente lembrado como o engenheiro mais eletricista do Brasil e, por que não, talvez o engenheiro que mais batalhou pelo eletricista no Brasil. Aí nasceu até mais um já agora. Esse é o DNA Mafra. Isso tem valor para quem tem propósito. É uma coisa... Por isso que a gente converge, né? Porque nem tudo tem preço, né? Tem valor. Valor, esse que é o ponto. E às vezes a briga por preço ofusca isso. Muita gente pensa só em preço. Você ia falar do DNA? Não, acho que até para a gente encerrar o bate-papo aqui. Esse é o DNA Mafra, então, que está muito alinhado com o nosso propósito também. Acho que. Do mesmo jeito dos clientes leal, né? O time Mafra, né? O time Mafra, que os meninos estão chamando, e o DNA Mafra, né? É o uso de roxo. A gente vai vir com o amarelo ouro, né? Sempre tem uma cor também, a gente sempre trabalhou, vocês já identificaram isso também. O nosso vai ser um amarelo ouro, na expedição vai vir essa surpresa aí, Deus abençoando, de uma coisa bem chamativa nessa linha. Mas o DNA Mafra é isso, cara. Ele é justamente o meu sobrenome, né? E a gente trabalha todo mundo em prol dessa família que a gente está criando, né? Iniciando agora com esse novo projeto, mas trazendo isso. E o engraçado, minha esposa falou, não, mas é isso aí, a gente tem o DNA Mafra é do engenheiro mais eletricista do Brasil. Eu falei, como tá assim, eu vou falar, do nada André Mafra. Então é nós mesmo, assim que fecha. Bom demais.
Fernandão, faltou a gente falar de alguma coisa aí? Cara, eu quero deixar um recado aqui, né, para vocês do Team Mafra. Não é novidade, né? Essa nossa conexão cada vez aumenta mais, essa nossa amizade e essa sinergia, né? E reafirmar que as portas estão sempre abertas para pessoas e empresas como vocês. Então, nós gostamos disso, não medimos esforços para melhorar o nosso segmento, para melhorar a nossa qualidade de vida, o nosso jeito de trabalhar. A Sara, no último podcast, né, deve nos assistir aí, ela disse assim, eu faço com tanto amor que para mim isso não é trabalho. E isso me tocou bastante, né, porque eu também faço isso e procuro proporcionar um ambiente para que toda a minha equipe se sinta assim. Olha, se todo mundo fizer o que gosta, do jeito que gosta, a gente levar isso adiante, todo mundo tem um propósito, não vem aqui só pelo dinheiro, né? E eu sinto isso com vocês. Eu sinto que juntos a gente pode ir mais longe, juntos a gente pode fazer mais pelo segmento, juntos a gente pode fazer mais pelos nossos fornecedores, pelos nossos clientes, né? Seja eles lojistas ou os eletricistas, os profissionais, né? Então, as portas estão abertas sempre para vocês. Obrigado. É um prazer recebê-los sempre. sempre. Aqui é uma base nossa, né, irmão? Você sabe disso. Não tem como eu vir no interior de São Paulo e não te ligar. Isso, Fernando, tira um tempo aí, vamos tomar uma. E é isso que nós vamos fazer depois daqui. Né? Essa parte eu não ia falar, mas... Negativo. Depois daqui, é isso que nós vamos fazer. Você acha que o Boteco Leal não tem cerveja? Então, para encerrar, o que aconteceu? Que vocês vieram aqui, vocês estão com trauma de beber com a gente? O que aconteceu? Essa parte eu quero deixar para o Alessandro. Meu Deus do céu. A gente hoje está saindo, mas a gente está com o radar ligado. Né? O radar boot. O radar boot tá ligado. Gente, não existe. Galinha que acompanha pato morre afogado. Você fala. Fomos acompanhar esse pessoal aqui num rolê, numa vinda nossa aqui. Não deu certo. Não deu certo. O nosso roqueiro sambô. A gente começa por aí. O cara é roqueiro, metal. O cara mais metaleiro da face da terra tava sambando no final da noite. No então, palco. Vocês O André no palco, cantando com o violeiro. Vocês imaginam o nível que nós ficamos. Foi por causa de um submarino. Um submarino. O submarino você não vê. Tava submerso. Não foi nem a quantidade de cerveja. Eu acho que o problema foi que a gente tomou 38 chopp cada um. E eu comi um ovo de codorna. Teve o ovinho de codorna. O ovo de codorna fez mal. Mas foi mais ou menos isso, cara. Mas você falou muito disso de gostar do que faz, né? Fazer o que gosta. Meu pai falou comigo quando eu saí de casa, né, para trabalhar, ele falou, meu filho, não esquece não, você tem um diploma de engenharia, você é um engenheiro de formação, né? Mas o importante não é fazer o que gosta, e sim gostar do que faz. Aprende a gostar do que você está fazendo. E quando você não estiver gostando, aí você procura outro e aprende a gostar do novo projeto, do que você vai fazer, sempre isso. Então, eu sou apaixonado pelo problema, sempre. A solução vem, a gente tem, a gente vende, mas quando você apaixona pelo problema e você passa a gostar do que você faz, é muito mais fácil do que fazer o que gosta. Eu acho que, e meu pai é bem filósofo nesse ponto, né? Ele fala as coisas, duas coisas que ele fala. Melhor gostar do que faz do que fazer o que gosta. E é nas quedas que a água toma mais força. Eu não esqueço disso. E aí, toda vez que acontece alguma coisa, eu lembro do meu pai falando e vem no meu ouvido. Então, pai, um abraço, um beijo aí pro velho, que o velho é bravo, viu? É isso aí, gente. Obrigado por vocês mais essa visita aí, por esse bate-papo. Agora, tamo junto. Vamos pro que interessa? Vamos pra parte boa? Sem submarino. Sem submarino, por favor. Alessandro, André, mais uma vez, obrigado. É sempre um prazer. E obrigado pelo convite. Logo tem as novidades aí na prática. Em breve. Em breve. Aguarda aí, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal.